por mais que a sua família te rejeite, por mais que o fato de você servir a Deus cause inimizade em muitos amigos que você tinha na sua infância, na sua juventude, mas o interessante é que o Senhor tem sempre algo para falar para você. Não importa o que você esteja passando, querido, o Senhor tem sempre algo guardado para te entregar. E o mais interessante é que aquilo que Jesus fala com você é exclusivo seu, Ele não fala para mais ninguém. Aquilo que Jesus fala com você é exclusivo, você não vai ver outra pessoa ouvir aquilo que Jesus direciona para você. Sabe por quê? Porque você, por mais que seja humilhado pela sociedade, você é especial para Deus. Você é especial para Deus. A Bíblia Sagrada diz que se aproximaram eles, pecadores, cobradores de impostos, e os fariseus, não entendendo aquilo e nem a atuação de Deus, eles começaram a razoar entre eles, começaram a murmurar, a dizer: quem é este que recebe pecadores e cobradores de impostos e come com eles? Jesus come com aqueles que estão rejeitados. Não pense você que Deus esqueceu da sua história, não. Ele apenas está fazendo uma breve introdução dela. Porque, como diz o pastor, o início é difícil, ninguém acredita em você. O início é complicado, ninguém dá crédito para você. O início é pureza, mas o fim das coisas você não compreende. Você fala assim, olha para Deus e diz: eu não mereço tudo isso que Deus está fazendo na minha vida. Eu não mereço tudo isso que o Senhor está fazendo. E é isso que Deus quer fazer com você nessa noite. Vira para o irmão que está do seu lado e diga, vem nos olhos dele: Deus quer fazer isso com você nessa noite. Aponta o dedo no nariz dele e diga: Deus mandou eu te entregar uma palavra profética para a sua vida, que Ele vai te levantar. Diga: Ele vai te exaltar. Pregador, eu já ouvi isso N vezes.
Senhor. Por quê? Porque a Bíblia fala que somente um pai poderia dar a sua herança, ou a herança que lhe pertencia ao seu filho, depois que ele fosse maior de idade. E hoje é assim também. E eu imagino que os dois filhos eram maior de idade. Até o mais novo, ele também era maior de idade. Ele sabia o que ele queria. E ele estava seduzido por aquilo que estava além das fronteiras da fazenda de seu pai. E a Bíblia Sagrada diz que o pai então lhe entrega aquilo que é por direito dele. E a Bíblia Sagrada nos fala que o dia seguinte, quem sabe, ele levanta, o pai vai para o trabalho, e quando chega em casa, no aconchego familiar, ele encontra o filho com as malas prontas para ir embora. Ele encontra o filho com a sua mochila nas costas. E quando ele olha aquilo, ele fala: meu filho, o que você vai fazer? E o filho, convicto daquilo que ele queria, diz: pai, eu vou embora. Eu já não quero mais ficar. Eu quero aproveitar a vida. Eu quero aproveitar os deleites dessa vida. Porque estando debaixo da sua autoridade, eu só tenho aquilo que o Senhor acha que é melhor para mim. Eu só tenho aquilo que o Senhor acha que é melhor. Mas eu quero viver aquilo que eu acho que é melhor para mim. E o filho então parte em uma direção que ninguém se sabe. Um caminho sem objetivo. Ele está indo para conhecer o mundo. Ele está indo para conhecer os deleites dessa terra. Tudo aquilo que o mundo pode lhe dar. Tudo aquilo que o mundo pode lhe proporcionar. Mas tirando o foco do filho agora, eu quero que você veja o pai. A situação em que o pai se encontrava. Ora, não é fácil para um pai perder um filho. Ainda mais quando se tem dois. O outro nunca será substituto daquele que foi embora. Porque Deus, Ele ama a cada um de igual forma, mas cada um é precioso para Ele. E a Bíblia Sagrada diz que o